Saúde os irmãos com a paz do Senhor, mais uma vez, irmão Mateus. Eu e a minha família somos da Igreja Batista Filadélfia. E, irmãos, nós vamos continuar a nossa série dos 10 mandamentos. Nós paramos no 8º mandamento, se você puder acompanhar na sua Bíblia, o livro de Êxodo, capítulo 20, verso 15, que o mandamento é: não furtarás. Irmãos, o mandamento não furtarás é o mandamento de roubar, né? Não é aquele roubo seguido de morte, né? Que é latrocínio, que até o ladrão que estava ao lado de Jesus, ele não era um furtador, ele era um latrocida, né? Quando vamos analisar o texto, ele era tanto um ladrão como também um assassino. Mas esse furto que ele fala aqui, ele fala de desonestidade. Pessoas que têm a prática de pegar aquilo que não é seu, ou aquilo que não trabalharam para conseguir, que outras pessoas suaram para ti, né? Ele fala também numa questão de desonestidade. Quando vamos para, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 8, verso 21, o próprio apóstolo Paulo ele vai dizer que temos que ser honestos, não só diante de Deus, mas diante dos homens. Você pode até pensar, mas eu não furto objetos, não furto dinheiro, nunca furtei, nunca roubei ninguém. Só que às vezes você, por exemplo, pessoas que vivem de comércio, né, autonomia, quando vem a oportunidade de tirar um benefício, tirar algo de alguém, mais do que deveria, cobrar valores abusivos em mercados, numa venda de um carro, venda de uma moto, também é uma forma de desonestidade, é uma forma de furto. Você veja que nós podemos também dizer que esse tipo de prática, não em todas as pessoas, mas esse tipo de prática pode ser relacionado a pessoas avarentas, pessoas que têm amor ao dinheiro. Por que eu digo isso? Quando vamos para Mateus capítulo 19, se eu não estiver enganado, no verso 18, nós vamos ler a história, a clássica história do jovem rico. O jovem rico vai chegar lá, os irmãos conhecem a história. E ele vai dizer, mestre, né? Ele começa como bom mestre, aí Jesus vai dizer, mas a quem chamas de bom? Só tem um que seja bom, é Deus. Ele vai dizer, como posso me salvar, chegar à salvação? Então Jesus vai fazer uma pergunta para ele. Jesus é incrível, porque ele vai diretamente no problema. Ele é extraordinário. Ele chega e diz, você conhece os mandamentos? E ele cita, não matarás, não cometerás adultério, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Faço isso há tempo, desde a minha mocidade, a minha meninice. Então Jesus vai e diz, então te falta apenas uma coisa. Já que você faz todos esses mandamentos, te falta apenas uma coisa. E qual é? Pega a tua fazenda, a tua riqueza, venda e distribua o lucro para os pobres. A Bíblia diz, os irmãos já sabem, ele baixa a cabeça triste e vai embora. O que eu quero dizer com isso? É que as pessoas não querem largar a mão do dinheiro. As pessoas avarentas, elas querem mais e mais. Elas furtam, elas roubam na maior cara de pau. É o cenário da nossa política brasileira. E não só da brasileira, do mundo inteiro. Existe corrupção em todo lugar onde você for. Só não existe corrupção no céu. Mas a respeito dessa questão do furto, existem pessoas que são maliciosas, né? São más, mas existem pessoas também que estão em quadros clínicos. Como assim, Mateus? Pessoas que são doentes por furtar. Parece até um pouco confuso, mas você já ouviu falar, por exemplo, do nome cleptomaníaco? Pois é, a palavra kleptos, ela significa justamente furtador.
cleptomaníaco é a pessoa viciada em furtar. E o Espírito Santo me tocou para dizer o seguinte: se você conhece alguém, ou se você tem essa doença, se você tem essa dificuldade em ver uma coisa dando mole, um vacilo, e a sua mão treme para pegar, você luta contra isso, mas quando você foi ver, já pegou. Eu quero te dizer o seguinte, meu irmão: existe cura para você, e se chama Jesus Cristo. Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados. Basta o ser humano, o homem, se aproximar de Deus com fé e arrependimento, clamando o nome de Cristo, para que Ele perdoe os seus erros. Sabe, irmãos, todos os pecados que foram ditos até agora, todos os pecados, menos a blasfêmia do Espírito Santo, mas todos os pecados, eles têm perdão. Se o homem se arrepender profundamente, se o homem se arrepender genuinamente, como está escrito em Jeremias 17:10, que Deus prova os pensamentos, esquadrinha o coração e dá a recompensa segundo o fruto das obras de cada um. Se você, meu irmão, passa por esse tipo de dificuldade, saiba que Deus pode lhe perdoar, Ele pode restaurar você, Ele pode mudar você. Já ouvi testemunho de alguns que tinham esse costume do roubo, costume de assassinar, matava por dinheiro, e Deus foi lá e transformou ele. Então você não é um caso perdido. Jesus pode te salvar. Amém? Então, essa foi mais um mandamento em que aprendemos hoje, né? E que o Senhor nos abençoe através da sua palavra, que é viva e eficaz.